Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Felipe por aqui. E no vídeo de hoje eu quero ter esse momento de reflexão com você a respeito de como manter a chama acesa. Esse vídeo tem uma dinâmica mais de reflexão, né, diferente de outros vídeos que a gente posta aqui no canal, que tem um teor mais de ensino. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que o YouTube possa considerar esse conteúdo relevante e compartilhe mesmo e divulgue para o máximo de pessoas possíveis. E hoje em específico, né, eu estou vindo aí de uma semana em que eu, juntamente com minha família, nós retornamos de um retiro muito abençoado. Foram 5 dias ali imersos, retirados mesmo para um lugar muito bonito, né, um sítio aqui em nossa cidade. Eu faço parte da PIB em São Fidélis, do Ministério de Jovens Just One, e esses dias foram dias incríveis, maravilhosos, e eu creio que para todos nós, né, eu creio que vocês vão concordar comigo, como cristãos, esse momento de retiro é um momento muito bom. Muitas pessoas vão lá com a expectativa de serem renovadas, muitas pessoas chegam lá mesmo quebrantadas, querendo mesmo um renovo da parte do Senhor, algumas até afastadas, mas vão com o intuito ali de ter um encontro com Deus e retornar para o seu caminho. E tudo isso é bênção demais, tudo isso é assim transformador, estar em um momento, em um ambiente como esse, né, que tudo é propício mesmo para ter esse encontro com Deus, tudo ali colabora para você ter esse momento. Entretanto, algo que eu falei lá no retiro, e que é uma verdade, nós sabemos, nós não podemos viver de retiro em retiro e nem de conferência em conferência. E o que eu quis dizer quando eu falei isso? Eu quis dizer o seguinte, que nós não devemos apoiar a nossa esperança e nossa expectativa apenas em encontros como esse. Por mais que sejam edificantes e abençoadores, a gente não pode apoiar apenas nesses momentos. Senão a gente só vai ter encontros ali com Deus e só vamos viver de maneira intencional, apenas ali, vamos botar aí, não sei, na sua igreja, mas ano passado na nossa teve 2 conferências no ano e um retiro. Então, apenas 3 vezes no ano vai ter esse momento com Deus? Claro que não, né? E a gente volta de um momento como esse, como retiro, e aqui está a grande questão desse vídeo, e eu quero que você acompanhe comigo até o final, que é o seguinte, a gente sai muitas das vezes ali cheio, sai renovado, sai mesmo vibrante, e quando a gente retorna desse ambiente, nós voltamos mesmo para a nossa rotina, alguns para as escolas, outros para a faculdade, outros para os trabalhos, e ao retornar para essa rotina, nós precisamos nos recordar do compromisso que muitos de nós fizemos nesses dias de retiro perante Deus, de queimar mesmo, de permanecer nele. E manter a chama acesa é um grande desafio para todo cristão, para todo cristão. E principalmente ao retornar de ambientes como esse, nós nos sentimos encorajados em manter a chama acesa mesmo, mas se nós não formos intencionais, infelizmente em algum momento nós vamos ficar apáticos e esfriar. E refletindo sobre isso, veio o texto que está lá em Levítico capítulo 6, versículo 12, em específico. Eu vou ler o versículo 13 também, que diz o seguinte: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E aqui nessa passagem está num contexto em que os sacerdotes ali que eram mesmo responsáveis de estar perante Deus e ali
como mediadores entre o povo e Deus, eles eram responsáveis mesmo em ali oferecer aquele sacrifício diante de Deus. E a Bíblia vai falar, né, que posteriormente a tudo que Jesus fez e tudo que nós sabemos, assim, eu não vou me aprofundar nesse vídeo a respeito disso, mas a Bíblia diz lá na frente que nós fomos mesmo constituídos por Deus, né, reino, a gente agora faz parte do reino dele, somos sacerdotes, todos nós. Então, nós como sacerdotes, nós precisamos mesmo todos os dias manter o nosso altar, ou seja, algo aqui dentro de nós, perante Deus, diante dele, queimando por ele. Em outras palavras, nós precisamos estar queimando todos os dias por Jesus, senão nós vamos ser um crente frio, um crente apático, um crente que não faz diferença alguma. E o que mais me pegou aqui nessa passagem explica claramente aquilo que nós precisamos. Eu vejo aqui a resposta para o que precisamos para manter a chama acesa. Porque tem uma afirmativa aqui, tem uma expressão aqui que fala o seguinte: toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Então eu aprendo aqui o seguinte, que por mais que eu firme diante de Deus, e muitas das vezes é necessário firmar um compromisso diante de Deus, não vai ser apenas naquele momento que isso vai acontecer, mas esse compromisso firmado precisa ser sustentado. E como esse compromisso é sustentado? Em uma escolha diária. Aqui, essa expressão toda manhã, me ensina que é uma escolha diária. Quer manter a sua chama acesa por Jesus? Quer queimar todos os dias por Jesus? Escolha diariamente Jesus. Tome essa decisão diariamente. Tome uma decisão diária de buscar a Ele. Tome uma decisão diária de se encher da palavra de Deus. Tome uma decisão diária de negar a si mesmo. Tome uma decisão diária de ser guiado pelo Espírito Santo. E assim você permanecerá com a chama acesa. Mas se nós fizermos o contrário e tomarmos uma decisão diária para nos envolvermos com tantas outras coisas e ocupar todo o nosso tempo, toda a nossa agenda com coisas que não são coisas que nos levam a permanecer em chamas por Jesus, o que vai acontecer é o contrário, é um esfriamento. E eu creio muito que se nós fôssemos sentar ao lado de alguém que já está caminhando há muitos anos na fé, e eu conheço muitos assim na nossa comunidade de fé, e perguntar a eles qual que é o segredo. Eu vejo que você tem queimado por Jesus, você tem mais de 50 anos mesmo aí congregando com a gente, e eu vejo você sempre queimando de amor por Jesus. Qual que é o segredo? E eu creio que a resposta dessa pessoa seria: é uma decisão diária por Ele. É aquela música, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E continua: eu escolho Cristo todo dia e já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E é sobre isso, meus amigos. É sobre isso. Seja intencional em escolher Deus todos os dias. Dessa forma, você permanecerá com a chama acesa. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que outras vidas venham a ser edificadas através da palavra de Deus. E aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhadas com Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.